sem mais demora, pastor Leandro, da igreja de Piracicaba, amém? Está com a palavra nesta noite para ser usado por Deus. Fique à vontade. Boa noite, igreja. Graça e paz. Quem está feliz com Jesus? Deus é bom. Você que trouxe a tua Bíblia, pegue a tua Bíblia, abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 16, no versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Se você puder, se coloque sobre os pés. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois a palavra de Deus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. O texto diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. 1 Coríntios é o próximo livro, capítulo 3. Versículo 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Curva a cabeça. Pai querido, Pai amado, está aqui a sua palavra. E eu peço que neste momento o Senhor possa falar aos nossos corações. Pois nós abrimos o nosso coração, meu Pai, para recebermos, ó Deus, as sementes que serão lançadas. E essas sementes possam, ó Deus, germinar, crescer e produzir frutos. Peço neste momento, ó Deus, que o Senhor use a minha vida como instrumento, como um veículo, meu Pai, em tuas mãos, para anunciar as boas novas. Também, meu Pai, me coloca atrás da sua cruz, para que a sua cruz possa refletir a sua importância e a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Peço que os meninos possam ficar, fazer um fundinho bem levinho. Deus incomodara meu coração em falar sobre a igreja que Jesus criou. E por isso que eu li o texto de Mateus, onde Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, sob esta, ele se refere a ele mesmo, eu, a grande rocha, eu vou edificar a minha igreja. E depois ele ressalta lá em Coríntios, dizendo que a igreja somos nós o corpo. Se eu quero falar sobre a igreja que Jesus criou, eu preciso deixar bem claro que Jesus não criou prédios. Jesus não criou denominações. Jesus, ele trouxe um reino, assim como ele proclama em Mateus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado um reino. E a igreja, ela é constituída de pessoas.
Eu sou igreja. Nós somos igreja. Independente do lugar onde nos reunimos. A igreja, ela é constituída de pessoas. A igreja não é templo. A igreja não é edifícios, prédios. A igreja são pessoas. Haja visto que há a necessidade de nós nos reunirmos em um lugar como este, aconchegante, que tem um banco, tem água, tem banheiro. É necessário. Mas a igreja sou eu e você. Olhe para o teu irmão e diga assim: nós somos igreja. Porque às vezes é meio que paradoxal entender, eu vou à igreja sendo eu igreja. Como que eu vou à igreja sendo igreja? Obviamente que nós usamos de forma corriqueira, vamos à igreja, vamos ao templo, vamos à casa de oração, né? Como preferirem. Mas eu gostaria de deixar claro que a igreja, ela é constituída de pessoas. Nós somos igreja. Nós somos igreja. E se falando disto, a igreja de Jesus, a igreja que Jesus criou, ela carrega algumas marcas. E nós iremos passear um pouquinho no livro de Atos dos Apóstolos para nós entendermos essas marcas. Talvez o que eu venha falar para você nessa noite não seja novidade, talvez você já ouviu tudo. E eu não quero também surpreender com a minha mensagem. Talvez eu venha aqui apenas te lembrar. E lembrar é trazer um registro do passado ao presente. Isso é lembrança. Talvez algo que tenha sido esquecido e que agora você precisa trazer essa lembrança, trazer aquilo que te traz esperança. Porque a igreja ela é marcada, existe marcos, existe uma história. A igreja é evidenciada por essas marcas. E eu quero aqui ressaltar algumas delas, não pretendo ser exaustivo, mas gostaria de trazer à memória algumas marcas que nós carregamos, que eu e você precisamos carregar. Algumas marcas que talvez já foram esquecidas e que é necessário ser lembradas nessa noite. A primeira marca da igreja se encontra no capítulo 1. Os textos lidos anteriormente é para trazer o conceito claro de igreja. Jesus estava falando com Pedro e disse sobre pessoas, sobre você que será um grande líder dentro da igreja, sobre mim que sou a rocha, eu vou edificar sobre o meu fundamento, mas você vai ser muito importante, Pedro. Por isso que Jesus não desiste de Pedro. Na sua ressurreição ele aparece e diz assim, ó: diga aos meus discípulos, diga aquele cabeçudo lá, Pedro, né? Eu preciso resolver uma questão com ele, porque na hora que eu mais precisei ele me negou, e eu não posso voltar ao céu sem antes, não posso ir para o céu sem resolver algo com meu irmão. Já fica uma dica: não posso ir para o céu sem antes resolver alguma questão com o meu irmão. Jesus nos deixou essa lição. E se você abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, a igreja tem uma marca aqui, que nós somos reconhecidos por essa primeira marca. E o texto diz: e todos estes perseveravam unânimes em oração. Eu creio que um dos títulos, se posso dizer assim, mais gostoso de se ouvir é quando alguém diz assim: você é um homem de oração. Passa ali um homem de oração. Passa ali uma mulher de oração. A marca da igreja. Você deve ser marcado pela oração. E talvez você esteja falando: pastor, eu oro. Quando? Quando nos reunimos com o corpo.
E talvez você fale, pastor, o senhor veio aqui para me acusar. Não, eu vim para te lembrar. Aquilo que deve ser evidente em você. E não se assuste se você não tem conseguido ser reconhecido. Se a sua vida não é uma vida marcada pela uma vida de oração. Porque Jesus, tendo amigos como Pedro, Tiago e João, ele vai orar. E estes nem sequer por uma hora pode orar com o mestre. Wesley disse sobre oração que um dia, para ser um bom dia, ele tem que começar com no mínimo 2 horas de oração. Alguém diz que a oração é o fôlego do cristão. A igreja é marcada por oração. Diz o texto que todos estes, os apóstolos, os discípulos, juntamente com as mulheres, perseveravam em oração. Então persevere em oração. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, porque a igreja é marcada por ser um povo que ora. Nós temos um grupo lá na nossa igreja no WhatsApp, conhecido como Homens Machos. E eu descobri que Homens Machos é Zacar. É aquele que se lembra. Aquele que se lembra do que Deus diz. E o que eu vejo em comum nos grandes homens de Deus, posso citar alguns aqui, começando pelo escritor aqui de Atos, Lucas, Paulo, os mais contemporâneos como Billy Graham, que faleceu há pouco tempo. Se nós formos pensar em Moody, Finney, Spurgeon, o que esses homens têm em comum? Que eram homens de oração. E homens machos são homens que se lembram que Jesus nos ensinou a orar. Quando Jesus traz ali a conduta do reino, em Mateus capítulo 5, porque ele traz o reino e começa a disseminar, a ensinar o povo como iria funcionar o reino. E no capítulo 6 ele diz assim, ó, quando orardes. Ele fala assim, é comum. Como é comum o que eu estou dizendo aqui? Jesus fala, essa prática é comum, né? Então, quando orardes, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, que ele te ouve, te recompensa. A igreja, você deve ser marcado pela uma vida de oração. Orar sempre. Talvez você fale, essa mensagem não é para mim. Talvez a sua vida de oração está boa. Talvez eu vim pregar só para mim aqui. Só eu que oro pouco. Como está a sua vida de oração? Porque a igreja que Jesus criou é uma igreja que ora. É uma igreja que clama. É uma igreja que tem comunhão com o Pai. Porque orar é falar com Deus. Ouvir Deus. Porque depois que você fala, você precisa também ouvir. É ter comunhão. A igreja é marcada por oração. O texto diz. E por que o Senhor escolheu o livro de Atos? Porque aqui está a origem da igreja. Jesus fala com Pedro, mas a igreja, ela é oriunda daqui. Alguns dizem que de fato pode se marcar o início da igreja depois do dia de Pentecostes. E o texto diz, e todos estes, porque acima é citado aí Pedro, Tiago, João, André, Felipe, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, junto com as mulheres. Quem ora aí? Eita Jesus, é pra cá, né? Quem ora muito? Olha que eu vou vir numa vigília aqui, hein? Quem gosta de orar, vem na vigília. A primeira marca da igreja que Jesus criou é uma igreja que ora sempre. Diga para o teu irmão, orar
Sempre. Como diz em Tessalonicenses, orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Porque muitas vezes você imagina que orar é usar palavras eloquentes, é ter um português rebuscado. Orar é abrir o seu coração diante do papai. E o papai te ouve. E ele te responde. Eu vejo que a igreja de Cristo, quando ela é marcada por oração, e agora digo de uma forma geral, reinos eram destruídos, impérios eram desfeitos. E eu fico assustado com a corrupção, com as coisas que têm acontecido em nossa nação e no mundo. Eu fico pensando, será que a igreja deixou de orar? Qual a resposta? Por isso Jesus diz, vós sois o sal da terra. Se não salgar, de nada presta. Vós sois a luz do mundo. E onde há luz, as trevas têm que recuar. A primeira marca da igreja é orar sempre. A segunda marca da igreja é a liderança. Capítulo 1, versículo 15, diz, naqueles dias, levantando-se Pedro. A igreja, ela tem liderança. Respeita a liderança da igreja. Aqui não é um antinomismo, aqui não é a casa, desculpa a expressão, não te ofender, é a casa da mãe Joana. Tem liderança. A igreja que Cristo criou, ela tem liderança. Já surgiu um povo aí que eu ouvi por aí que igreja sem pastor. Que isso? Que loucura que é essa? Sendo que quando Jesus restaura o seu relacionamento com Pedro, ele disse, Pedro, tu me amas, então pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. A igreja de Cristo é marcada pela sua liderança, pelos homens e mulheres de Deus comprometidos com a palavra. Pedro vê uma necessidade aqui. Judas, ele deixou o seu apostolado e Pedro põe-se de pé. Pedro se levanta em meio a todos e fala, nós precisamos resolver essa questão aqui. Alguém precisa assumir o lugar de Judas. Então escolhe ali Barsabás e Matias. E lançando a sorte, caiu sobre Matias. E agora ele entra nesse conjunto de 12 apóstolos. A igreja de Cristo tem liderança. Tem pessoas que é anti-liderança. Diga para o teu irmão, a igreja de Cristo é marcada pela sua liderança. Alguns idolatram. Existem os nossos irmãos cristãos romanos, ou universais romanos, porque a palavra católica universal, eles idolatram o líder. O único digno de se curvar é Jesus, não Pedro. Pedro é uma peça muito importante, fundamental da igreja. Um desbravador. Mas ele não é Jesus. Ele não é a rocha. Ele não é o fundamento. O fundamento é Jesus. A segunda marca da igreja é que ela tem liderança. A igreja tem liderança. Terceira marca da igreja. A igreja de Jesus, ela é cheia do Espírito Santo. Não é tanque pela metade. É cheia. Cheio. Lembra aquele dia que você tomou tanto Guaraná ou suco que você fala, estou cheio. Se tomar mais um pouco, vai vazar. É isso. A igreja é cheia. A igreja é cheia. A igreja é cheia.
A igreja é cheia. Por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Sabe o que dói? Muitas vezes uma pessoa chega, você igreja, e a pessoa fala assim: nossa, aquele ali é carnal. Aquilo ali é crente? A igreja é cheia. Atos capítulo 2, versículo 3. Nós vamos passear um pouquinho no livro de Atos, como eu disse. Atos capítulo 2, versículo 3. O texto diz assim: e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. A igreja é marcada por ser cheia do Espírito Santo, por ser cheia de Deus. Quarta marca da igreja que Jesus Cristo criou: ela é comprometida com a pregação do Evangelho. Eu estou falando isso para você, não é para o templo que foi construído aqui. A igreja de Cristo é comprometida com a pregação do Evangelho. Pastor, eu pensei que pregar era só para o senhor. O senhor está bonitinho, está com terno, está os óculos, trouxe uma Bíblia. A igreja de Cristo, ela é marcada pelo seu comprometimento com a pregação do Evangelho. Esses bancos não eram para estar vazios, era para ter alguém aí, fruto da sua pregação. Fruto da sua pregação. Atos 2,14. Olha o Pedro, olha aqui de novo o líder. Ninguém nomeou Pedro. Versículo 14 diz: porém Pedro, pondo-se em pé de novo, é um líder. Com os 11 levantou a sua voz e disse: varões, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vos pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito sobre os meus servos, minhas servas, naquele dia profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima nos céus, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. E o sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A igreja, ela é marcada pelo comprometimento com a pregação do Evangelho. Pedro era um homem iletrado. Pedro era um pescador. Pedro não tinha qualificações no que tange oratória. Foi assim também com Moisés, que liderou um grande povo. Teve que chamar um parceiro para falar em seu lugar, porque nem falar falava direito. A igreja de Jesus Cristo é marcada pelo comprometimento com o Evangelho, com as boas novas. Eu irei facilitar um pouco para você, depois dar uma apertada. Amém? Francisco de Assis diz, falei igual nordestino agora, né? Francisco de Assis, né? Nada contra o Nordeste,
Eu sou de origem pernambucana. Amo o Nordeste. Minha família é pernambucana. Francisco de Assis disse: pregue em todo o tempo. E se for necessário, use palavras. Cara louco, né? Pregue em todo o tempo. E se for necessário, use palavras. Francisco de Assis diz assim: pregue com a sua vida. A sua vida seja um anúncio de quem Cristo é. A igreja de Jesus Cristo é marcada pelo comprometimento com a pregação do evangelho genuíno. Esses dias deixei num canal, no evangelho de mercado, e comecei a ouvir o evangelho de mercado. Sabe como que é o evangelho de mercado? Venha cá, diga como era a sua vida. Aí a pessoa vem: eu era um pé rapado, andava na rua, catava lixo. Agora já estou com 10 milhões. Jesus Cristo disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus Cristo não é contra os bens, porque Ele diz que nós teríamos o melhor dessa terra. Mas Jesus está preocupado em salvar vidas, em povoar o céu. E Ele quer usar a sua alma, quer usar a sua vida, assim como Ele usou Pedro, um simples pescador. E na sua primeira pregação, já 3 mil almas aceitaram a Jesus. Um certo dia, um evangelista disse: o mundo ainda não conheceu o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entrega a Ele totalmente. Um homem chamado Dwight Lyman Moody, ele ouviu isso e ele disse: eu serei esse homem. Para quem não conhece, o maior evangelista do século XVIII. E eu repito essa frase: o mundo ainda não conheceu o que Deus pode fazer através de uma vida que se entrega a Ele totalmente. Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso que Paulo diz: quando penso que sou fraco, forte sou. O mesmo Paulo diz: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. O mesmo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que as pessoas precisam é ouvir de Jesus. Por isso que Pedro, no capítulo 4 de Atos, versículos 20, ele diz: nós não podemos parar de falar do que temos visto, do que temos ouvido. Você, igreja, você não pode parar de falar. Não pode. Prega o evangelho dentro de tempo, fora de tempo, mas prega o evangelho. Paulo diz: eu sei que uns pregam o evangelho por porfia, outros por inveja, outros por boa mente. Ele diz: o que importa é que Cristo seja anunciado. A sua escola precisa de Jesus, o seu trabalho precisa de Jesus, o seu patrão precisa de Jesus, a sua faculdade precisa de Jesus, a sua casa precisa de Jesus. Prega o evangelho, porque a igreja de Cristo é marcada pelo comprometimento com a pregação. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação. Então pregue, pregue, pregue. Romanos 10, 17. Vou tentar correr aqui, gente. Eu não queria dizer os pontos para não desanimar você, mas são 16, eu estou no quarto. Não sei o que eu faço. É sério, está aqui. Os que têm visão melhor, são 16 pontos. O que eu faço, Jesus? Pastor Esivaldo me pega depois. Mas vou correr. Vamos lá. Quinta marca da igreja: salvação de almas. Capítulo 2 de Atos, versículo 41.
O texto diz assim, acompanhe comigo. O texto diz: de sorte foram batizados o que de bom grado receberam a palavra, a pregação. E naquele dia agregaram 3.000 almas. Pedro vê a concretização do que Jesus diz. Jesus disse assim a Pedro: eu farei de ti um pescador de almas. A primeiro momento ele não crê muito, porque ele volta a pescar, volta à pescaria, abandona seu mestre. Mas depois que Pedro recebe o Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pedro falou assim: está concretizando, porque Jerusalém é sua casa, é casa dos judeus. Poderia usar esse texto dizendo: alcançar a sua Jerusalém, a sua casa, seu pai e sua mãe que ainda não é crente, seus filhos que ainda não são cristãos. Muitas vezes a gente quer ir nos confins da terra sem antes alcançar Jerusalém. Não faça isso. Existe uma ordem: e semeeis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Antes de ir para os confins da terra, ganhe a sua casa. Porque se você negar assistência aos da sua casa, Deus não se agrada. A igreja de Jesus Cristo é marcada por salvação de almas. Eu estou numa igreja grande, de muitos membros, igreja a qual também sou pastor. Mas nós devemos ser marcados por resgatar almas das trevas para a maravilhosa luz. Deus quer te usar. Sexto, dedicação ao ensino. A igreja é dedicada ao ensino. O texto diz, 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja é marcada por isso. A igreja que Cristo criou, ela é marcada por dedicação ao ensino, por dedicação ao conhecimento da palavra. Pessoas que não se dedicam em ler Bíblia. Lá os nossos desafios para a igreja, me desafio também, lá é lendo Bíblia com o pastor. Não é ler Bíblia para o pastor ou sem o pastor, é com o pastor. Eu desafio, eu também preciso ler com eles. A igreja é marcada pela dedicação ao ensino. Eu preciso correr aqui, senão não vai dar. Sétimo, a igreja é marcada pela sua comunhão. Quando eu digo comunhão, eu digo o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Muitas vezes nós olhamos para a igreja, existem grupos. Nunca é realizado tudo em conjunto. Porque sempre tem um: eu não gostei, não deveria ser desse jeito. O meu jeito é melhor. Ele é perfeito, Ele é Deus. Cadê a comunhão? A igreja é marcada por sua comunhão. Somos um. Somos um. Estamos juntos, meu irmão. Para que precisar. Somos um. Sentimento de rivalidade. Espírito de contenda. A igreja é marcada pela sua comunhão. O texto diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Sétimo, comunhão, partir do pão. Coloquei barra, partir do pão aqui. A igreja é marcada por isso. A igreja de Jesus. Tem lugares que nós vamos. Tem lugares que eu já fui, que eu vejo. Meu pai é pior que aquele joguinho que joga na neve. Rocker, como que é? Que é um quebra-pau lá, desculpa a expressão aí. É pesado aquele jogo lá, parece futebol americano. É uma briga, é uma luta.
Tudo é travado, ninguém quer fazer junto. A igreja de Cristo é marcada pela comunhão. Oitavo, a igreja é marcada pelo seu temor. A igreja, ela tem um sentimento de respeito profundo e de reverência por Deus. A igreja é marcada pelo compromisso com a necessidade do próximo. 2,45 diz que vendiam suas propriedades e repartiam. A igreja é compromissada, ela é comprometida com a necessidade do próximo. E uma vez eu preguei sobre a parábola do bom samaritano e eu fui estudar a ideia ali de próximo. Próximo é independente de cor, de credo. Próximo é qualquer um que necessita. Por isso que Jesus ilustra que passou o sacerdote, passou o levita. Aí ele vai usar um estrangeiro como exemplo, um samaritano. Ele não usa a igreja como referência. Um samaritano que se aproximou desse homem agora quase morto, cuidou dele, atou suas feridas. Você conhece o hino que Anderson Freire interpreta e canta? Seja você esse bom samaritano, seja comprometido com a necessidade do próximo. Igreja, ela é marcada 10º pelo compromisso para com o templo. Vamos tratar assim para fazer uma diferença. Para com essa casa de oração, diz que eles estavam todos os dias. Às vezes para vir quinta, domingo, é um sacrilégio. Tem que arrastar. Eles estavam todos os dias. Eles se reuniam no pátio, porque talvez entrassem, seriam acusados ou presos. Porque a igreja vivia um contexto aqui de perseguição. Estavam todos os dias cultuando ao Senhor. Estavam todos os dias adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, prestando culto ao Senhor. Talvez você não entendeu. Quem tem só a igreja como último refúgio, como último bem precioso na terra, pode declarar isso. Mas eu fico pensando num jovem chamado Davi, que tinha um palácio, ouro, servos, serva, mulheres. E ele diz assim: um dia, isso é muito profundo para entender, um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outros lugares. Por isso que o salmista diz no Salmo 133: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Devemos ir alegre para a casa de Deus. Aqui é o momento melhor da sua semana, onde você encontra pessoas que vão te encorajar, que vão orar por você, que estão com você a todo momento. Eu sempre digo para a minha igreja que a família mais presente é a família espiritual, é a igreja. E eu digo isso, que nos momentos meus de dificuldades, nos meus momentos de escassez, quem esteve lá não foi minha família sanguínea, foi a minha família espiritual, foi a igreja. E eu sou grato a Jesus pela igreja, pelas pessoas. Somos unidos pela uma só fé, um só Senhor, um só Deus. Destrói esse espírito de inimizade, de contenda. Somos irmãos. Vamos morar no céu. 11º, estou chegando lá. Sinais e maravilhas. Dizem que Lutero foi dialogar com um padre. E um padre disse assim: Lutero, e Lutero era padre também, diz assim: nós não podemos falar mais como Pedro. Não temos prata,
e não temos ouro. E Lutero disse: vocês também não podem dizer mais, levanta e anda. A igreja se tornou rica, mas sem poder. E a igreja é marcada pelos sinais e maravilhas. A igreja é marcada pelos sinais e maravilhas. A sua vida precisa ser marcada pelos sinais e maravilhas. Mesmo que você não tenha prata e não tenha ouro, mas tenha o poder do Espírito Santo na sua vida. Décima segunda marca da igreja: evangelização. A gente volta lá na questão do comprometimento de pregação com a palavra. Poderia ser o mesmo, mas vamos aqui separar um pouquinho. E não vou entrar nem no quesito evangelização enquanto dom, enquanto ministério, enquanto ordenança, só no critério de anunciar de fato. E como já ressaltei lá na frente, eu quero só ratificar que é necessário que nós preguemos a palavra de Deus. 13º, coragem. A igreja era uma igreja corajosa, porque Paulo começa a falar assim, ó, que ele foi tão perseguido. Vocês viram as aflições que passei quando fui pregar lá em vários lugares que ele cita. A igreja sofria ameaças de prisão. A igreja era ameaçada a todo tempo pelo Império Romano, pelos líderes. Mas a igreja, pela sua força motriz, que é o Espírito Santo, aquele que movimenta o crente, aquele que movimenta a igreja, ela sempre foi marcada pela sua coragem. Pastor, o senhor começou a citar texto, agora me prova. Atos capítulo 6 conta a história de um homem chamado Estevão, onde ele diz que ele viu os céus abertos e viu Jesus sentado à destra do trono do Pai. Não vou nem ler o texto, mas acompanhe aí, leia depois. Atos capítulo 6 conta a história aí de Estevão. E esse homem sofrendo ameaças de morte, ele teve coragem para professar que Jesus Cristo é Senhor. Muitas vezes você ouve um simples comentário no seu serviço: ó, esse novo funcionário é cristão. Você já se fecha. Foi Deus que te deu um emprego ou não? Porque tem os encapetados aí, os ateus. Todo mundo é ateu na terra. Difícil é ser ateu, como dizem já, num avião caindo. Na terra você sente, está pisando. Seja ateu no avião caindo, que eu quero ver. Quem ele vai clamar na hora do socorro? Se não é Deus. A igreja é marcada pela sua bravura, pela sua coragem. Hebreus diz: esses homens, o mundo não foi digno desses homens, cerrado ao meio, mortos ao fio de espada, decapitados. Homens comuns, que não se curvaram diante de outros deuses, diante de afrontas, de ameaças. Cadê a coragem da igreja em pregar o evangelho? Bom, um professor declara que é um filósofo lá e que não acredita em Deus, logo você já não declara que você é um cristão. Cadê a sua coragem? Cadê a sua bravura? Cadê os homens machos? A igreja é marcada pela sua coragem. A igreja é triunfante. Quando eu digo igreja é você, você precisa ser marcado pela coragem. Diga para o teu irmão: você precisa. Por coragem, por bravura,
Mexe esse cidadão aí, diga não por sono, não por dormir no culto. Na hora da pregação, o pregador quase perde a voz. Ainda você consegue dormir. Jesus Cristo faz a obra. Eu estou encerrando. 14º. Isso vai acontecer em breve, dia 27. O 14º. Capítulo 8, versículo 26. Começa a contar a história de Felipe. Lembra? Ela é marcada a partir do versículo Felipe e Eunuco, etíope. A igreja é marcada por levar almas ao batismo. Sua vida é marcada por você levar almas ao batismo. Diga para o teu irmão, quantas almas você já levou ao batismo? É obrigação do pastor, né? Não é? Tudo é obrigação do pastor. Então só o pastor vai para o céu, a igreja fica, né? Tudo é atribuição ao pastor, o sacrifício, o trabalho foi do pastor, ele tem que ser recompensado com a Nova Jerusalém. O papel é teu. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, ó, ide e fazei discípulo, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vai lá me pesquisar. Pesquise depois quem que era Felipe. Era apóstolo. Quem que era Felipe? Vou deixar você pesquisar. Como dizem hoje, um patriarca, eles voltam lá no início da história do povo de Deus. Acabou a era patriarcal. Quem era Felipe? Felipe era um homem marcado por levar almas ao batismo. A igreja é marcada por levar almas. 15º. A igreja é marcada por missões. E eu tratei a questão de missões aqui para deixar muito claro. E talvez esse seja um assunto que eu conheça um pouquinho mais. Porque foi uma das minhas propostas monográficas. Quando nós falamos de missões no plural, nós ligamos que missões é apenas ir para a África pregar Jesus. Também é uma missão singular. Pregar o evangelho é uma missão. Aí Tiago lembra de algumas missões da igreja. Ele diz assim, ó, ajudar o órfão, dar assistência à viúva. A religião pura, imaculada diante de Deus é esta. Nós não fazemos nada de missões. Talvez você faz uma missão, eu te convido a fazer missões. Ajudar o órfão, ajudar a viúva, dar assistência ao pobre. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra, como está lá em Ezequiel, foi por não sendo abundante em tudo, não fortaleceu o pobre. Se eu não me engano, Ezequiel 16:32. Cadê o nosso comprometimento com as missões? Missões, não missão. Ah, eu dou uma oferta lá na igreja. Parabéns, você fez uma missão. Estou convidando você a fazer missões. Como Paulo que pregava. Como Paulo que ia dar assistência às igrejas em tudo. Por isso que Tiago disse, teu irmão pede pão à noite, você despede ele em paz. Vai em paz. Fazer missões é muito mais do que dar oferta. No terceiro domingo, diga para o teu irmão, fazer missões é muito mais do que dar oferta. E olha que às vezes a sua oferta, eu vou parar por aí, para vocês gostarem de mim. Amém? Jesus Cristo, nos ajude. 16º, encerro aqui. A igreja é marcada pelos martírios.
Quando eu começo a ler Hebreus, ver a vida desses homens, como Paulo diz assim, eu sinto que a minha partida está próxima. Como eu gostaria de ser cristão como esses homens. Como eu gostaria de ser essa igreja que está disposta a morrer por Jesus. Pai, me ajude. Me ajude a ser essa igreja. Que eu não seja como Pedro, bater no peito, que estou com o Senhor até a morte. Mas quando as coisas apertarem, abandonar o Senhor. Essas são algumas marcas da igreja que Deus criou. Essas são algumas marcas que você deve carregar, que deve ser evidente na sua vida. Se você pode, coloque sobre os pés. Dê a mão ao teu irmão. Vou convidar você ainda a louvar de forma breve um hino. Espero que você reflita. Santo, 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 santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor criou um modelo de igreja e ela carrega algumas marcas, algumas características. E se nós não temos essas marcas, nos marque, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai. Arabasuia, taraga chega, arabaraderegasuia. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só ti. Então, cadê a igreja de Cristo? Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte. Back vocal, vem nos ajudar aqui. Cadê o back vocal da igreja? Fecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos fechar os corredores e declare ao Senhor. Declare ao Senhor com todo o seu coração. Saia daqui com teu coração abrasado. Espírito de Deus, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto. Flecha que acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me e sonda-me. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus. Sonda-me e quebranta-me
ponte sobre as águas como abrigo. Usa, Senhor, usa, Espírito Santo, incendeia os corações. Diga a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Ora em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero ser um instrumento vivo em tuas mãos. Porque a igreja que Deus criou, que Jesus Cristo criou, tem marcas. É uma igreja marcada. Arabassuia, quero orar ainda pela sua vida. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de falar das coisas de Deus. Agradeço ao pastor Gessivaldo pela confiança, ao presbítero, aos pastores aqui presentes, aos irmãos que tiveram aí paciência em me ouvir como instrumento. Que Deus possa te abençoar e que essa não seja mais uma mensagem na sua vida, e que de fato, quando você sair daqui, você lembre que Deus criou uma igreja. E a sua igreja carrega marcas. Aonde estão as suas marcas? Obrigado, Jesus, por este culto. Obrigado pela sua presença, pelo seu amor. Espírito Santo, mais uma vez, o Senhor falou conosco. Sairemos daqui com a nossa fé mais forte. Sairemos daqui triunfantes, firmes, convictos, ó Pai. Sairemos daqui esperançosos, porque o Senhor é um Deus que produz fé e esperança em nossos corações. E eu peço que a cada dia o Senhor possa nos capacitar e que essas marcas sejam evidentes em nossas vidas, porque o Senhor criou uma igreja e nós somos essa igreja. Nós representamos o Senhor nessa terra e pedimos que a cada dia seu Santo Espírito possa nos capacitar, seu Santo Espírito possa nos usar, em nome de Jesus, amém. Todos em posição de receber. Que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com a igreja de Cristo aqui reunida hoje e para todos sempre. A igreja de Cristo diz amém, 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 amém e amém.